Primeira região do interior para o litoral, região central, ao lado dela Touraine, Anjou e o Penonté, próximo ao Oceano Atlântico. Vale Central, duas denominações famosas, Sancerre e Polyfomé. Aqui no Vale Central é Sauvignon Blanc, vinhos brancos, secos e ditos nervosos. Seguindo o rio Loire em direção ao oceano, a região de Touraine, duas denominações muito conhecidas, Vouvray e Montlouis, são famosos pela Chenin Blanc, que são vinhos muito longevos. Além da Chenin Blanc, lembrando sempre que a Chenin Blanc, a gente não pode esquecer do Botrytis, que é aquela podridão nobre, aquele fungo que desidrata a uva e deixa ela extremamente concentrada, um sabor maravilhoso. Em Touraine também temos os melhores tintos do Loire. Então, Cabernet Franc, basicamente, que pode ser usada num corte com Cabernet Sauvignon. Uma denominação muito conhecida é Chinon. Continuamos em direção ao litoral, passamos por Touraine, estamos em Anjou, também muito famosa pelos vinhos doces. Chenin Blanc, alguns com Botrytis, chegam a rivalizar com os brancos de Sauternes e Barsac. No centro de Anjou, bem no centro, temos três grandes denominações, três grandes vinhos: Côte de Lion, Côte de Chaume e Bonnezeau. Vinhos brancos, vinhos doces magníficos. E Anjou, só vinhos doces, só vinhos brancos, não. Aqui em Salmou temos vinhos tintos também, exatamente como em Touraine, com Cabernet Franc. São vinhos bons, mas os tintos, os melhores tintos do Loire, estão em Touraine. Então, para a gente não se perder, a gente está no Vale do Loire, em cima de Bordeaux. Começamos aqui no centro, com o Vale Central, depois Touraine, Anjou, chegamos agora no litoral, Penonté. Aqui, Penonté, próximo do litoral, é facinho de fazer confusão. Porque você tem um vinho que chama Muscadet, que não tem nada a ver com a uva moscato, né, ou muscate, nada a ver. Então, a uva não é Muscadet, o vinho chama Muscadet, a uva é a Melon de Bourgogne, que é uma branca, parente próxima da Chardonnay, então é um vinho branco, seco, frutado. Uma coisa muito interessante para a gente lembrar aqui no Muscadet, é um vinho branco, mas ele usa um processo parecido com o vinho tinto, quer dizer, o suco obtido fermenta junto com as cascas. Isso não é comum em vinho branco. Então, essa fermentação, esse tempo maior que o suco, quer dizer, o extrato líquido obtido da uva, vai passar em contato com as cascas, chama souli. Esse termo vocês vão ouvir bastante. Nunca esquecendo que o Loire é a região dos castelos, existem mais de 300 castelos nessa região, um mais lindo que o outro, muitos deles foram destruídos durante as guerras, mas é uma região que vale a pena a visita espetacular. Mas quando falamos de vinho no Vale do Loire, de uvas brancas, a gente sempre tem que lembrar de Chenin Blanc, Sauvignon Blanc e a Melon da Borgonha, que é a uva do vinho Muscadet, e de tinta, principalmente a principal uva, Cabernet Franc. Choro da Videira desembarca agora na Alsácia, que fica bem no leste da França, perto de Luxemburgo, Suíça, bem do ladinho de Champagne. Na Alsácia, a principal uva é a Riesling, a mais importante. Existem outros vinhos muito bons. Por exemplo, a Sylvaner, que faz ótimos vinhos de entrada, a Muscat, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir. Por último, não menos importante, a Gewürztraminer. Gewürz, em alemão, significa tempero. Então ela tem bem marcado, ela é um gosto muito característico e eu gosto muito da Gewürztraminer. Espumantes, lembra que saiu de Champagne, qualquer lugar da França que você faça um espumante, ele vai receber o nome de Crémant. Aqui no caso da Alsácia, Crémant d'Alsace. Principalmente Pinot Blanc. Existe também Auxerrois, que é um outro tipo de uva que também pode entrar na composição desses espumantes. A gente pode dividir a Alsácia
duas partes principais, em Baixo Reno para o norte, Alto Reno para o sul. Por quê? O que acaba norteando a gente na Alsácia, para a gente entender como funciona a Alsácia, são as montanhas de Vosges. Elas percorrem praticamente toda a Alsácia, né, do norte para o sul. No norte, elas são mais baixas, por isso que é chamado de Baixo Reno. Então, você tem uma condição pluviométrica, quer dizer, chove mais do que no sul. No sul é o Alto Reno, que as montanhas de Vosges são mais altas, então chove menos. Então, os vinhos do sul da Alsácia tendem a ser melhores que os vinhos do norte da Alsácia. As duas referências, as duas cidades, inclusive, quem vai passear na Alsácia, da onde você sai, no norte procure a cidade de Estrasburgo, no sul procure a cidade de Colmar, e aí você vai poder conhecer tudo. Só vinho branco? Não, tem vinho rosé também, vinho rosé principalmente Pinot Noir, mas os brancos são mais que 90%, lembra, Riesling é a principal uva do Reno. Uma coisa muito importante, na União Europeia, para você poder dizer que uma uva, um vinho é varietal, ele precisa ter no mínimo 85% de uma só variedade de uva. Na Alsácia não, precisa ser 100%. Então na Alsácia, se você ouvir ou você ler no rótulo que o vinho é varietal, é porque ele tem 100% daquela variedade de uma só variedade de uva. Lembrando sempre que estou falando de vinho branco, estou falando de Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris. Estou falando de vinho rosé, estou falando de Pinot Noir. Vinho branco é a maioria, mais que 90%. São 3 denominações de origem possíveis na Alsácia. Alsace, propriamente dito, Alsace Grand Cru, que são 51 vinhos, são os top, os melhores, e Cremant d'Alsace ou Cremant d'Alsace, que são os vinhos espumantes. Dois nomes que vocês vão ouvir muito quando se fala de vinho alsaciano é Vendange Tardive, que é a colheita tardia, que pode ou não ser acometida pela Botrytis, né, que é a podridão nobre, e a seleção de Grand Nobre, ou seleção dos nobres grãos, dos grãos nobres, que essa vai ter 100% Botrytis. E aí o vinho acaba ficando mais doce, né? Porque lembra, a Botrytis é aquela que causa pequenas rachaduras na casca da uva, desidrata a uva, sai água, concentra aroma, concentra sabor, concentra açúcar. Então essa é a principal podridão nobre. Então, Alsácia, estamos falando de 92% de vinhos brancos, principalmente Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris. Tem que ser 100% de uma uva só para ser chamado de varietal. Os rosés, principal é Pinot Noir. A gente pode dividir a Alsácia de acordo com a montanha de Vosges, que percorre do norte para o sul ou do sul para o norte. Então, para cima, no alto, no norte, você tem o Baixo Reno, que é a cidade de Estrasburgo ao centro. Para baixo, você tem o Alto Reno, a cidade de Colmar é o ponto de referência. Por quê? No norte, as montanhas de Vosges são mais baixas, chove mais, o vinho tende a ser de pior qualidade em relação ao sul, que chove muito menos, porque a montanha de Vosges é muito mais alta. Ainda tem algumas variedades de uva importantes, a Sylvaner é importante, Muscat é importante. Lembrar dos espumantes, que são chamados de Cremant, feitos pelo método tradicional, como em Champagne, mas como estão fora de Champagne, recebem o nome de Cremant. Alsácia tem vinhos. O último, Jura, uma região pequena, que fica entre a Borgonha e a Suíça. Quando a gente fala de Jura, a gente está falando de vinho amarelo, uva Savagnin, principalmente, que você vinifica o vinho branco como se fosse vinho tinto. Então, o vinho tinto ele vinifica com as cascas. Da casca, você acaba extraindo muito mais complexidade, cor, aromas diferentes do que você vinifica sem a casca, como é o caso do vinho branco. No vinho amarelo, você vinifica o vinho branco como se fosse vinho tinto, com as cascas, e aí ele fica com aquela coloração lindíssima amarela. Podem ter brancos, nesse caso Chardonnay, tintos Pinot Noir,
e tem também bastante vinho Vin de Payan, que é um semelhante ao Amarone, feito com uvas pacificadas. Mas basicamente o mais importante para lembrar do Jura são os vinhos amarelos, uva Savagny, melhor denominação de origem, Château Chalon. Finalmente, Choro da Videira chega a Champagne, fenomenal Champagne, tendo a cidade de Reims, assim que se fala, Reims, como centro. Champagne hoje tem 34 mil hectares. Tudo é muito bem controlado, passo a passo, pelo CIVC, que é o Comitê Interprofissional do Vinho de Champagne. Nenhuma videira, nenhuma uva é plantada ou sai de lá sem isso. Como a gente sempre brinca, que é aquela bagunça organizada, cru em Champagne é a cidade. Em Bordeaux, por exemplo, é uma classificação. Em Borgonha é o nome do vinhedo. Em Champagne, não. Quando você tiver o cru, é a cidade. 80% da produção do Champagne é de vinho, de espumante não milésimé. O que é isso? É o não safrado. Branco não safrado. É a maioria da produção do Champagne é o milésime, que é o Champagne safrado, o vintage. Uma só colheita, ele é muito mais longevo e você consegue guardar muito mais tempo do que o não milésime. Vem o Cuvée de Prestige. São as melhores safras. Tem mais nome, é o mais caro. Dom Perignon é um exemplo disso. São os champanhes de boutique, os mais glamurosos, digamos assim. Aí chegamos no champanhe rosé. Quando a gente pensa em rosé em relação ao vinho tinto, o que vem na cabeça é um vinho mais leve. Champanhe é o contrário. O champanhe rosé tende a ser mais encorpado que o champanhe branco. Outras denominações que você pode ouvir. Blanc de Noir, quando ele é feito a partir de uvas tintas, no caso, a gente vai falar daqui a pouco, Pinot Noir e Pinot Meunier, e Blanc de Blancs, quando ele é feito só da Chardonnay. E hoje Champagne, a Montagne de Reims, que tem Pinot Noir, Côte de Blanc, que tem Chardonnay, Vale do Marne, que tem Pinot Meunier, Côte de Sézanne, que tem Chardonnay, aqui no mapa não está aparecendo, mas fica aqui embaixo, do Côte de Blanc, e Côte de Bar, que tem Pinot Noir. Fatores de qualidade que são primordiais para a gente entender por que Champagne é diferente do resto do mundo. O frio, o solo e os vinhos de reserva. Lembra desses 3 pontos. O clima, como a gente falou, que é frio, é muito frio. O solo calcário, que é o giz, e os vinhos de reserva, que são os vinhos que eles usam para fazer as misturas para dar um vinho base espetacular. Os vinhos de reserva, eles vão guardando. Em anos de colheita muito bons, eles vão guardando mais vinho de reserva. Em anos muito ruins, eles vão utilizando o que eles têm guardado. E isso mantém a qualidade do espumante de champanhe. Procure sempre por 4 aromas característicos de champanhe: o amanteigado, o brioche, o tostado e as frutas secas. Esses 4 aromas estão presentes em todo vinho. Outras uvas autorizadas, são 7 no total, mas as principais é a Chardonnay, a Pinot Noir e a Pinot Meunier. Cada uma transfere características muito específicas para o champanhe. 5% das uvas de champanhe são Chardonnay. Ela é responsável pela acidez, pelo cítrico, pela longevidade, e ela é plantada em Côte de Blanc e Côte de Sézanne. 9% é Pinot Noir. Uma profundidade aromática espetacular, potência aromática, aroma de frutas vermelhas nos rosés, e ela é plantada na montanha de Reims e na Côte de Bar. 33% Pinot Meunier. Aromas bem marcantes, ela é responsável pela maciez, aromas frutados, aromas florais, e ela é plantada no Valais de la Marne. As autorizadas são a Rabanne, a Petit Meslier, a Pinot Blanc e a Pinot Gris. Mas as principais é Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Pessoal, tomara que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho esse material. Não foi minha intenção esgotar o assunto, nem perto disso,
mas a gente compartilhando as informações, a gente vai entrando cada vez mais na essência dos vinhos que a gente toma.